Aqui, ó. Oh, perdão, eu falei 6 anos, já estou ficando maluco. Perdão. Artigo 103. Será contado como tempo no cargo efetivo exercício que o funcionário houver prestado no mesmo cargo sem solução de continuidade, desde que o prazo, por prazo superior a 6 meses. E aí, quais são qual é esse prazo? Aqui, ó. Como substituto e no desempenho de função gratificada em período anterior à criação do respectivo cargo. Ou seja, o que é essa função gratificada? É a própria função de confiança, perfeito? Ou como ele fala de maneira genérica, o cargo em comissão destinado ao próprio servidor público, ok? Artigo 104. As promoções obedecerão à ordem de classificação. Então, não adianta, ela vai obedecer à ordem de classificação, seja fazendo o cômputo da antiguidade, que é em dias, seja no cômputo do merecimento, conforme a gente já viu aqui em outro slide. Ok? Perfeito? Vamos lá. Haverá em cada Secretaria de Estado uma comissão de promoção que terá as seguintes atribuições. Então, quais são as atribuições da Secretaria de Estado? Aqui, ó, dessa comissão de promoção. Isso é importante porque é um rol de competências que traz e pode cair na tua prova. Aqui, ó, primeiro, eleger o respectivo presidente, decidir as reclamações contra a avaliação do mérito, podendo alterar fundamentalmente os pontos atribuídos ao reclamante ou aos outros funcionários, avaliar o mérito do funcionário quando houver divergência igual ou superior a 20 pontos entre os totais atribuídos pelas autoridades avaliadoras. Então, peraí. Avaliar o mérito do funcionário quando houver divergência igual a 20 pontos entre os totais atribuídos pelas autoridades avaliadoras. Então, ele vai fazer o quê? Aqui ele avalia o mérito, tá bom? Quando eu falo ele, é a comissão. Propor à autoridade competente a penalidade que couber ao responsável pelo atraso na expedição de remessa do boletim de promoção, pela falta de qualquer informação ou de elementos solicitados, pelos fatos de que decorram irregularidade ou parcialidade no processamento das promoções. 5. Avaliar os títulos e os certificados de cursos apresentados pelos funcionários, ou seja, lá dentro da avaliação por merecimento, ele vai apresentar alguns cursos, alguns certificados e cumpre a essa comissão avaliar todo esse conteúdo apresentado pelo servidor, justamente para saber se ele se enquadra ou não dentro dos preceitos que foram tratados ali, tá bom? Dar conhecimento aos interessados mediante a fixação na repartição. Então, ele vai dar conhecimento a informações relacionadas mediante fixação lá dentro da repartição, ok? Lá no átrio da repartição. E vamos lá, o que ele vai fixar lá no átrio da repartição? As alterações de pontos feitos nos boletins e de promoção, dos pontos atribuídos pelos títulos e certificados de cursos. Artigo 106. No processamento das promoções, cabem as seguintes reclamações. 1. Da avaliação do mérito. 2. Da classificação final. Perfeito? Então, cabe reclamação da avaliação do mérito? Cabe. Cabe reclamação da classificação final? Cabe. Não quer dizer que vai ser atendida, mas que você pode reclamar? Pode. Que você vai fazer uso ao seu direito constitucional de petição. Ok? Aqui, ó. Da avaliação do mérito, podem ser interpostos pedidos de reconsideração e recurso. Da classificação final, apenas recurso. Então, vamos embora. Na avaliação do mérito, eu posso interpor pedidos de reconsideração e de recurso. Da classificação final, apenas recurso. Então, vamos embora. Da avaliação de mérito, cabe recurso e pedido de reconsideração.
Perfeito? Agora, olha o que ele diz aqui, ó. E da classificação final cabe apenas o quê? Recurso. Ih, rapaz, acho que eu fiz besteira aqui. Vai. Perfeito? Então, da classificação final, apenas recurso. Da classificação de mérito, cabe recurso ou pedido de reconsideração. Lembrando que pedido de reconsideração é aquele que é dirigido à própria autoridade que proferiu a decisão, que é objeto de recurso. Perfeito? E se ela não aceitar, beleza, aí você recorre adiante. Tá bom? Ficou tranquilo isso daí? Vou apagar o quadro, tá? Terão efeito suspensivo as reclamações relativas à avaliação de mérito. Deixa eu discorrer a respeito disso com vocês, olha só. O que seria efeito suspensivo e o efeito devolutivo? O efeito devolutivo é o que acontece em regra nos processos administrativos. Eu tenho uma decisão, eu quero recorrer, eu recorro. E o efeito é o quê? Devolutivo. Eu devolvo o processo para reapreciação, perfeito? Mas continuo arcando com as condições e com os efeitos trazidos por aquilo. Agora, quando o efeito é suspensivo, eu suspendo os efeitos da decisão até que ela possa ser analisada, até que se analise o quê? O meu recurso. Entendeu? Serão estabelecidos em regulamento as normas e os prazos para o processamento das reclamações de que trata esse artigo. A orientação das promoções do funcionalismo público civil será centralizada, cabendo ao órgão que for deferida tal competência. Então, vamos lá, o que cabe ao órgão que foi deferida essa competência? Ó, expedir norma relativa ao processamento das promoções e elaborar as respectivas escalas de avaliação com a aprovação do governador. Então, aquele órgão ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que elaborar as respectivas escalas e avaliações com relação ao processamento das promoções. Perfeito? E, lógico, vai ter que ter a aprovação do governador. Orientar as autoridades competentes quanto à avaliação das condições da promoção. Então, ele orienta a todas as autoridades competentes quais são as condições relacionadas à promoção. Perfeito? Realizar estudos e pesquisas no sentido de averiguar a eficiência do sistema em vigor, propondo medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento. E, vamos lá, então, ele realiza estudo, pesquisa, sempre no intuito de averiguar a eficiência do sistema que está vigorando. Perfeito? E ele é inerte, ele é congelado? Não, até mesmo porque podem ser propostas medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento, para que fique cada vez melhor. Aqui, ó, opinar em processo sobre assuntos de promoção sempre que solicitado. Então, a primeira coisa, ele vai opinar sempre que solicitado. Se não for solicitado, não há de se falar na opinião. Ficou tranquilo, galera? Show de bola? Então, vamos adiante. Olha só, título 4, dos direitos e das vantagens de ordem pecuniária. Capítulo 1, do vencimento e da remuneração. Seção 1, das disposições gerais. Olha só, artigo 108, ele diz, vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do respectivo padrão fixado em lei, mais as vantagens a ele incorporadas para todos os efeitos legais. Então, olha só, ele diz o seguinte, que vencimento é a retribuição paga ao funcionário, correto? Pelo efetivo exercício do cargo, mas as vantagens a ele incorporada para todos os efeitos legais.
O que significa isso daí? Fala para mim. É isso aí mesmo. Vencimento, ela é a parte básica, que eu somo as vantagens, tá bom? Vamos lá. Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondendo a 2/3 do respectivo padrão, mais as cotas ou porcentagens que, por lei, lhe tenham sido atribuídas e as vantagens pecuniárias a elas incorporadas. Perfeito? Tranquilo? Artigo 110. O funcionário perderá 1. O vencimento ou remuneração do dia quando não comparecer ao serviço, salvo no caso previsto lá no parágrafo 1º desse artigo. Aqui, ó. E 1/3 do vencimento ou remuneração diária quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte, a marcada para o início do expediente, ou quando dele retirar-se dentro da última hora. Perfeito? As faltas ao serviço, até o máximo de 6 por ano, não excedendo a uma por mês, em razão de moléstia ou outro motivo relevante, poderão ser abonadas pelo superior imediato a requerimento do funcionário, no primeiro dia útil subsequente ao dia da falta. Perfeito? Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Primeira coisa, a gente já sabe o seguinte, tá? Ele fala aqui, ó, o funcionário perderá o vencimento ou remuneração quando não comparecer ao serviço. Beleza? Então, vamos embora. Então, se ele não comparecer ao serviço, ele perde a remuneração ou vencimento. Agora, ele ainda perde 1/3, correto? Da sua remuneração ou vencimento. Se aconteceu o quê? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o lapso temporal, que é o seu dia de trabalho. Como funciona isso? Ele é dividido em horas. Perfeito? Show? Então, suponhamos que aqui, ó, é a primeira hora. E aqui é a última hora. Então, se esse cara chegar atrasado ao ponto de chegou após a primeira hora, ou então ele foi malandrão e saiu antes da última hora, dentro da sua escala normal de trabalho, o que vai acontecer? Ele perde 1/3 da sua remuneração. Então, Geraldo, cheguei atrasado 20 minutos, tranquilo. Cheguei atrasado 1 hora e 1 minuto, já era. Porque você chegou o quê? Após a primeira hora. É o que ele diz aqui, ó. Ele perderá 1/3 do vencimento ou remuneração diário quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte a marcada para o início do expediente ou quando dele retirar-se dentro da última hora. Então, olha só. Ele compareceu aqui, ó. Aqui ele já diz, ó.
quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada. E se ele se ausentou antes da última hora ali, ó, ele perde esse 1/3. Ok? Perfeito? Vamos lá, vamos dar continuidade aí. As faltas ao serviço até o máximo de 6 por ano, não excedendo a 1 por mês, em razão de moléstia ou outro motivo relevante, poderão ser abonadas pelo superior imediato a requerimento do funcionário no primeiro dia útil subsequente ao da falta. Então, olha só, quantas faltas ele pode ter por ano? 6, desde que ela não seja o quê? Não pode ser mais do que 1 falta por mês. Show de bola? Em razão de moléstia ou outro motivo relevante. Olha, eu estava doente em casa, estava gripado, estava com diarreia, estava vomitando. Beleza, mas eu faltei um diazinho só. E aí eu venho logo no dia seguinte e falo para o meu superior imediato, falo o seguinte, poxa, abona aquela falta aí que eu estava mal. Ele pode abonar? Pode, até o máximo de 6 por ano. Entendeu? E desde que não seja o quê? Consecutivas, é óbvio, tá? Vamos lá. No caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados, domingos, feriados e aqueles em que não haja expediente, serão computados exclusivamente para efeito de desconto do vencimento ou remuneração. Aí fala assim, como assim, Geraldo? No caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas? Vamos lá. Lembrando que falta justificada, ela só afasta efeito disciplinar, correto? Ela não vai permitir que o cara receba o dia daquela falta. Então, vamos botar que ele faltou 3 dias ao trabalho, correto? Ele faltou. Aqui eu tenho, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Perfeito? Vamos lá. O que aconteceu? Ele faltou na quinta-feira, na sexta-feira. E depois ele voltou aonde? Na segunda. Quantos dias ele faltou? 3. Mas espera aí. Ou melhor dizendo, e ele faltou na terça. Porque segunda era feriado. Quantos dias ele faltou? A título de desconto no vencimento dele. Ele faltou só 3, negativo, que ele diz aqui, ó, no caso de faltas sucessivas, justificadas ou não, os dias intercalados, ou seja, domingos, feriados, e aqueles em que não haja expediente serão computados exclusivamente para efeito de desconto do vencimento. Então, ele perde o vencimento da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, da segunda, que era o feriado, e o da terça. Ele não vai perder só os 3 dias que de fato ele faltou. Ele perde os 6. É o que ele está dizendo aqui no parágrafo 2º. Todo mundo entendeu? Perfeito? Sim ou não, galera? Vamos adiante, então. Tá? Deixa o tio apagar aqui para a gente ir. Artigo 111. 111. As reposições devidas pelo funcionário e as indenizações por prejuízos que causar a Fazenda Pública Estadual serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte do vencimento, ou seja, a 1/10 do vencimento, ou remuneração, ressalvados os casos especiais previstos nesse estatuto. Então, olha só, se ele tem que fazer alguma reposição devida, correto? As indenizações por prejuízo que ele causou à fazenda vai ser descontado do seu vencimento, da sua remuneração, o quê? Uma parcela não excedente, aqui, ó, a 10ª parte do vencimento, ou seja, 10%. Ou 1/10, entendeu? 10%. Vai ser descontado. Até ele quitar essa dívida com a administração pública. Lógico, ressalvados os casos especiais. Beleza? Aqui, ó. Só será admitida
procuração para efeito de recebimento de quaisquer importância dos cofres estaduais decorrentes do exercício do cargo, quando o funcionário se encontrar fora da sede ou comprovadamente impossibilitado de locomover-se. Perfeito? Então, ele só aceita essa procuração quando ele estiver fora da sede ou impossibilitado de locomover-se. Ok? O vencimento, a remuneração ou qualquer vantagem pecuniária atribuídos ao funcionário não poderão ser objetos de quê? Arresto, sequestro ou penhora. Beleza? Então não pode ser arrestado, sequestrado ou penhorado. Por quê? Ela tem o quê? Cunho salarial. Perfeito? Aqui, ó. Agora, eu tenho exceção? Tenho. E as exceções são duas. Quando se tratar de prestação de alimentos, na forma da lei civil, que a gente sabe que é a tal da PA, que é a pensão alimentícia, correto? Não pagou, vai lá direto, lá, ó, pum, já pega direto lá dentro da conta do servidor público, ok? Nos casos previstos no capítulo 2 do título 6 desse estatuto, ok? Vamos lá comigo. Artigo 114. É proibido, fora dos casos expressamente consignados nesse estatuto, ceder ou gravar vencimento, remuneração ou qualquer vantagem decorrente do exercício do cargo público. Então, ele não pode, perfeito? É vedado, é proibido, tá? 115. O vencimento ou remuneração do funcionário não poderá sofrer outros descontos, exceto os obrigatórios e os autorizados por lei. Como assim, Geraldo? Vou fechar aqui e eu explico para você. As consignações em folha para o efeito de desconto de vencimentos ou remuneração serão disciplinados em regulamento. O que é isso? O que a lei permite? Eu pegar e descontar direto daquele servidor público. Eu posso descontar se ele, por exemplo, tiver uma pensão alimentícia que ele não está cumprindo, ou então os outros casos previstos aqui nesse estatuto. Mas ele também diz aqui, ó, aqueles, exceto os obrigatórios e os autorizados. É quando ele faz o quê? Um empréstimo consignado. Ou seja, esse empréstimo consignado, ele autoriza o quê? Que seja descontado do seu pagamento automaticamente a quantia referente à quitação daquele empréstimo. Então, ele sequer chega a ter a possibilidade de utilizar aquele dinheiro ou não, porque aquela empresa detentora daquele crédito já vai lá e pega direto. Perfeito? Estamos juntos, meus amigos? Show de bola? Perfeito? Olha só, mais uma vez eu falo com vocês. Quando você se propõe a estudar a parte de legislação, é importante que você tenha conhecimento da literalidade de lei. Por quê? Você não tem doutrina falando a respeito, você não tem jurisprudência, vasta jurisprudência, você não tem, né, os julgados, você não tem os doutrinadores, você não tem nada, você tem o quê? Letra de lei e possivelmente o quê? Questões de concurso. Então, qual é o meu objetivo aqui? É pegar essa letra de lei e ir mastigando ela junto com você, para você ir vendo quais são as possíveis alterações e oscilações dentro do que a lei traz para a gente, ou onde o examinador pode pegar. Alguns momentos a gente discorre e faz um mapa mental, outros casos não tem como a gente fazer isso. Entendeu? Já fiz fluxogramas enormes aqui para o teu entendimento, em outros casos não dá. Mas o que eu quero? Não fuja desse tipo de estudo, correto? Que ele vai fazer diferença na tua prova. E qual é? Letra de lei, sala de aula, correto? Ou sua aula aqui virtual, sala de aula, perfeito? E o que? Exercício em casa. É de suma importância que você faça isso, beleza? Porque é isso que vai garantir a sua aprovação, perfeito? Eu falo isso para você porque eu sou servidor público, eu já fui aprovado em alguns concursos públicos, e assim, a gente fica achando que tem alguma receita de bolo, que tem uma fórmula mágica. Gente, a fórmula mágica é o teu esforço, perfeito? E o teu esforço é que vai garantir resultado. É lógico, né, que você tem que entender qual é daquele concurso. Como você faz isso? Primeiro, você tem que entender como funciona a banca. Depois, o órgão. Nem sempre aquela banca faz provas para aquele órgão.
Por isso que eu falo, dê uma olhadinha nas questões do órgão, dê uma olhadinha nas questões da banca, porque é óbvio que quando o órgão vai realizar um concurso, ele chega para a banca e fala assim, olha, eu quero um servidor público que tenha o perfil XYZ, e ela vai providenciar questões que levem em consideração escolher pessoas com aquele perfil. Então, assim, o estudo para concurso público, ele se mostra muito mais estratégico, correto? Muito mais estratégico do que qualquer outro estudo que você venha fazer. Uma prova de faculdade, de colégio, por exemplo, de cursinho, é diferente. Então, o que eu faço? Com essa experiência que eu adquiri aí, tanto como estudante de concurso público, quanto professor, com bastante alunos aprovados, é o que? A gente pega ainda mais a parte de legislação, letra fria da lei, vendo palavras que podem sofrer alterações, correto? Faço fluxogramas para você entender esse contexto, e aí, o que acontece? Independente do que a banca queira, independente do que aquele órgão venha pedir, você vai estar preparado para todo e qualquer tipo de questão. E eu tenho certeza disso, ok? A gente encerra a nossa aula por aqui, e é lógico, na próxima aula, a gente vai voltar falando a respeito da seção 2 do horário e o ponto, ok? Do horário e do ponto. E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado mais uma vez, a sua presença aí até o final, que para mim é um sinal de prestígio, e acredite, junto com você até o dia da tua posse, tá bom? E quando passar, me convida. Tchau, tchau, galera. Um abraço.